Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lumen Podcast. Oi, Rick! Oi, gata. Hoje a gente tem gente super especial Muito. aqui. Estamos recebendo uma professora do Rema, da Escola de Ministros, da Escola de Oração, uma mulher, uma profeta de Deus poderosa, multitarefas. Ela é topíssima, topíssima. Dá oi pra galera, Mísia Oi, Elian. pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Posso olhar para essa aqui? Pode olhar para essa Ah, aqui, que é a sua. melhor. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui. Já marcamos várias vezes, deu certo dessa vez, vai ser muito legal. Que prazer, que honra te ter aqui. Eu não posso deixar de dizer também que ela é esposa do professor, pastor, do ministro Edilson de Lira. Pastor Inspiração. Edilson, a gente te quer aqui. É, Ele Essa vai fica a vir. dica. já fizemos o convite agora no início, já É, para já está garantir. convidada. É. Aí Já tá quando tiver, é certo. só Pronto. avisar. Ó, tô indo, que a gente já estamos com roupa de receber, né? Ixi, já está tudo pronto. Só dá o REC, tá tudo certo. Mísia, quero começar te perguntando como é essa rotina de mulher de um pastor e ajudante, porque você não é uma mulher de bastidor, você é uma mulher de frente de linha mesmo. Como é ter um ministério tão grande e cuidar de uma igreja tão grande? Me conta um pouquinho como você pegou a igreja de Petrolina e conta para o povo como é que ela está hoje, como é estar nesse processo de um desenvolvimento, vocês estão tendo um boom de crescimento, né? Tem sido fácil e rápido. Pastor Joselito que gosta de falar isso, que a obra de Deus é fácil e rápida. E tem sido extraordinário o que a gente tem visto. Conta um pouquinho como é essa história de vocês. Então, geralmente isso é uma das perguntas que eu acho que todo mundo faz em um bate-papo, em algum momento como esse, né? Além da igreja, eu me formei em medicina, exerci até pouco tempo, exerci eu acho que 9 anos, alguns meses eu parei, eu digo que eu não parei de ser médica, eu só parei de receber por isso. Hum, É. Mas a gente continua exercendo isso, né, onde estamos. Mas recebemos a igreja, eu me casei em 2010, né, e mais ou menos 2011, acho que outubro, não, agosto de 2011, nós recebemos uma ligação, meu marido especificamente, eu recebi uma ligação do nobre Bispo Guto, dizendo que queria falar com meu marido, que não estava conseguindo. E naquela ligação, no meu coração, eu sabia, não vai ser um convite para ministrar, não é nada sobre conferência, tem alguma coisa diferente que vai acontecer. Aí liguei para o meu marido, amor, o Bispo Guto precisa conversar com você, e é algo diferente. Sabia o que era? Só tinha aquela impressão no coração. Ele ligou pro meu marido e assim, a queima-roupa, disse: Dinho, pastor de Petrolina tá vindo aqui, eu sei que ele vai entregar a igreja. E provavelmente ele tem alguém que ele vai indicar. Mas Deus tem falado conosco que é para vocês assumirem aquela obra. uau. E eu quero saber o que você acha disso. E meu marido, bem rápido e direto, também disse: Olha, nobre, eu nunca, não vou falar para o senhor que o meu coração ardia por Petrolina, porque tem uma história bem longa aí, eu Uhum. acho que a gente tinha depois que marcar outro podcast falar sobre essas coisas de bastidor, mas a resposta dele, assim, resumidamente, foi assim: meu coração não estava brilhando e nem eu estava pensando ser o pastor de Petrolina, mas sobre as tuas palavras eu vou lançar as redes. Eu Muito só bom. queria um pouco de tempo para falar com minha esposa, ver o que ela acha sobre isso, mas eu acredito que ela também vai concordar. E a resposta do bispo foi muito engraçada, que ele disse: ainda bem que você não estava pensando pastorear a Petrolina, que eu já tinha um pastor, isso seria uma rebelião. Mas aí começamos, no Vocês final, eram de onde, Mísia? Caruaru. Hum. Nascemos, nos conhecemos, né? Ainda ali adolescentes, servimos na igreja local do Verbo da Vida, que ainda nem era Verbo da Uhum. Vida, era só um grupo de estudos. Tinham poucas igrejas na época, isso era 98, era bem novinha mesmo. E e saímos de Caruaru, fomos para Recife por causa da universidade, em Caruaru congregávamos lá, fizemos o rema, né, fomos treinados, servimos em quase todos os departamentos da igreja local, Uhum. né, ministrávamos na igreja. Ao longo do tempo fomos treinados pelas pessoas que Deus colocou, né, sobre as nossas vidas. Depois fomos para Recife, congregamos, chegamos no primeiro dia do primeiro culto da igreja do pastor Humberto. Que Uau. Eu legal. fui treinada por ele, sou muito grata e honrada por isso também. E de lá, eu fui para Petrolina por uma direção de Deus por causa da universidade. Eu sempre quis fazer, né, a Universidade de Recife, mas
houve uma direção de Deus no meu coração repentina, né? Depois de uma visita que eu fiz lá à cidade, e o Senhor disse: faz vestibular para essa cidade. E eu disse: mas não tem nada aqui, eu não conheço ninguém, não sabia nem que tinha aeroporto na cidade, porque na ocasião nós não fomos de avião para a cidade. E eu disse: o que que eu vou vir fazer aqui? A nossa vida, o chamado de Deus está pulsando aqui. Meu marido pensava continuar em Recife ou ir Rio de Janeiro, São Paulo. E de lá a gente, Uhum. né, continuaria o ministério itinerante. Mas eu senti aquela direção no meu espírito. É como a Bíblia diz no livro de Lucas 24, né? Por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Às vezes, a direção de Deus não vem como uma voz audível, clara, né, dizendo para você o que você deve fazer. Às vezes é uma impressão, é um ardor no coração, e você precisa corresponder a isso. E eu fui para lá e conversei com ele, porque a gente era noivo já, ele estava se formando em medicina em Recife, Uhum. e resumindo, ele disse: pode ir, amor, depois a gente transfere. Ele não pensava em ir para lá. Quando eu estava terminando o primeiro período da faculdade, ele ligou para mim: amor, eu passei nas residências, tudo, mas Deus falou comigo que é para a gente casar e eu ir morar aí em Petrolina um tempo com você. Uau. Ó. Ia ser um tempo, né? Ele pensou que era por causa da universidade, eu ia me. Mas no meio desse período teve esse convite do nosso bispo Guto, nós aceitamos, e quando assumimos a igreja, éramos mais ou menos 150 a 170 pessoas, contando com mulheres grávidas, visitantes, passantes na calçada da rua, e todo mundo que um dia já tinha ido para a igreja. Legal. Mas era uma igreja linda. A gente ouviu algumas coisas quando a gente chegou, né, das próprias pessoas mesmo. Olha, não se acostuma muito, né, porque Petrolina é uma terra de passagem. As pessoas vêm para cá, mas elas não ficam. Olha, não fala muito sobre prosperidade, oferta, porque as pessoas aqui, a gente faz campanhas, né, para ar-condicionado, por exemplo, já tem um tempo, e a gente tem um, precisamos de 5. Então tinha algumas histórias um pouco assim, e eu ouvi aquelas coisas, né? E Deus falou comigo muito rapidamente. Ele disse: você já ouviu o relato do povo, mas eu quero que você pare para ouvir o que eu tenho a dizer a respeito dessa cidade. Show. Ó. E eu guardei aquilo no meu coração, e o Senhor seguiu dizendo para mim, né, assim: decrete os meus decretos sobre este povo, e aquilo que você ousar decretar, isso eu farei. E desde Uau. então, eu passei a entender o que era a cidade, né, e a olhar para a cidade com os olhos de Deus. O que Deus via para aquela cidade, o que Deus tinha para aquele povo. Nós oramos e começamos a nos entregar a Deus, para que Deus entregasse dele em relação ao que ele tinha para aquele povo. E a gente começou a entender isso e começou a se comprometer com isso, liberando essas verdades, vivendo essas verdades, buscando elas. E tem muitas experiências, inicialmente, do que Deus fez e onde nós estamos hoje. Mas começamos assim, né? Um prédio que estava para ser entregue, a gente assumiu em outubro, e em novembro, o dono do prédio pediu o prédio de volta, e a gente conversou com o pastor, ele disse: olha, já olhei em todos os lugares da cidade, Não não tem. tem um prédio para a gente ir, né? Não que caiba no nosso bolso e que a gente consiga ir assim de imediato. Tinha a formatura do Remo e tudo para fazer, mas as primeiras palavras do meu marido, ele estava em São Paulo, quando ele assumiu a igreja, né? E meu marido: certo, mas a gente começa quando? Ele: agora. Aí ele: Uau. agora? Sim. Então, isso era uma terça-feira, mais ou menos uma sexta, ele chegou e a gente conversou com os pastores, né? Vamos lá para a gente ouvir como é a igreja, o que é que está É. acontecendo, que é isso que a gente vai assumir, como está no coração dele e tudo, como foi que aconteceu. E quando a gente chegou lá, tinha um monte de gente, pensou que era a conversa dele com a esposa, tinha um monte de gente reunido lá. E a primeira pergunta dele foi: pastor, quais são suas primeiras palavras como pastor da igreja? E meu marido, assim, no ímpeto do Espírito, eu digo para ele que naquele dia eu vi um manto pastoral caindo sobre a vida dele. Ele olhou para todo mundo e ele diz: nós vamos sair daquele prédio, nós vamos para um lugar novo e grande e vamos começar aquilo que Deus tem, né? Uma fase nova para essa cidade, para esse povo. Eu olhei para ele, né? Eu apertei assim a perna dele. Ele disse que eu dei um beliscão, como a gente fala no Nordeste. Não foi assim. Mas como quem diz assim: amor, a gente não sabe de nada ainda, né? Aham. Mas eu entendi depois que ele não falou aquilo da cabeça dele, Sim. foi uma inspiração de Deus.
E até hoje nós temos vivido coisas naquele lugar que são debaixo de uma inspiração, né? Aí eu lembro que quando ele falou isso, depois as pessoas que cuidavam das finanças chegaram, pastor, eu sei que o senhor, né, tá cheio de ideias, inspirações, mas eu preciso te apresentar a realidade que nós estamos. E meu marido disse para ele assim, eu fico muito feliz, né, de você estar me apresentando e me colocando a par de tudo isso. E isso é nobre e é justo que seja feito e deve ser feito. Mas Deus não me chamou para administrar uma loja no shopping. Deus me chamou para administrar e cuidar de uma igreja. E se fosse só uma loja, eu olhava para os recursos e via até onde dava para ir. Mas como é uma igreja, a minha moeda chama-se visão e eu vou correr com ela. Uau, muito bom. E desde hoje estamos assim. Nós recebemos uma instrução de Deus e nós seguimos com ela, ainda que não haja recurso suficiente. Se tem uma nota de Deus, nós vamos ficar com ela e temos vivido isso até hoje. Começamos com 170 membros, hoje estamos com 4.600 pessoas. Uau. E a cada 3 meses nós temos 200 a 300 pessoas se formando como novo membro da igreja. A cada culto nós temos dezenas de pessoas, né, aceitando Jesus. Temos 2 cultos na quinta-feira, dia de semana, né, um às 19 e um às 20h30, todos cheios, com pessoas fazendo fila na calçada. Temos Show. 4 cultos ao domingo, indo para o Nossa. 5º culto agora. E a gente sabe que é a boa mão de Deus. As pessoas perguntam quais os métodos, quais os 5 passos do sucesso. E é claro, tem coisas que nós observamos, nós estudamos, nós tomamos notas de tudo que acontece, porque a gente diz uma frase lá da igreja que é assim: se você não sabe onde você está, você provavelmente não vai chegar onde Deus quer te levar. Uhum. Então, nós precisamos entender e definir bem onde nós estamos para entender onde Deus está nos levando. Então, a gente tem conta, né, de cada jovem, dos bebês, e quantidade de pessoas que aceitaram Jesus, dos visitantes, quantos carros, quantas motos, né, quantas pessoas tivemos reunidas nas casas naquela semana, quantas visitas, quantas ligações. A gente sabe dessas coisas para a gente entender o que tem limitado o nosso crescimento. Mas tudo isso tem sido muito bom, muito importante, mas a gente sabe que é um sopro de Deus, né? E a gente mantém o nosso coração no lugar para que a gente continue no centro da vontade dele, obedecendo e crescendo, porque a obra é dele, ele que dá o crescimento. Miss, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo em vocês, no casal, muita ousadia, porque requer a ousadia até para tomar conta de uma igreja, ser sensível à voz do Sim. Espírito. Quando você, por exemplo, como o pastor Edilson chegou e falou o que ele falou na primeira. Reunião. Essa ousadia que vocês têm de repente, às vezes falar uma coisa assim de. Você acha que isso já é uma inspiração do Espírito? Ou Deus, quando vê isso, falou assim: agora tem que pegar junto? Então, existem coisas na nossa vida, Ele né? teve uma atitude de fé, ele falou assim: "Ixi", ele Bora falou, lá, agora. Então, tem coisas na nossa vida, eu gosto de dizer que fé é maravilhosa, a palavra é maravilhosa. Mas a fé não é só saber, crer e ter consciência, Deus quer fazer, Deus pode fazer e eu creio. A fé ela precisa de um ingrediente extra que faz tudo dar certo. Esse ingrediente chama-se ousadia. Sim. Esse ingrediente é: eu sei que Deus quer, eu sei que Deus pode, eu não sei como, mas eu vou. Eu gosto de dizer que o que impede a maioria das pessoas viver coisas extraordinárias é que ela espera Deus dar todos os passos, ela espera Deus mostrar o filme todo para se dispor a ser, digamos assim, um ator Uhum. nessa vida, né, que é uma arte da parte de Deus. A Bíblia diz no livro de Efésios que nós somos a obra-prima dele. Essa palavra obra-prima, né, do original ali escrito é poema, né? Nós somos a obra de arte de Deus. Sim. Então, as pessoas querem ver o todo, mas eu digo que a graça, o poder, né, para executar os próximos passos só vem quando você dá o primeiro. Então a gente percebeu, né, que a gente precisava se aventurar com o Espírito. A gente percebeu que a gente precisava se entregar. Tinha uma direção, não dava muito tempo para a gente ficar calculando, dá, não dá, Uhum. faz, não faz. A gente só se certificava se aquilo era de Deus, conversava com os nossos líderes. Tantas vezes a gente ligava para o ministério e dizia: olha, vem essa inspiração, e o bispo dizia: avança. Eu lembro muito ele dizendo isso o tempo todo: avança, avança, né?
E nós avançávamos naquilo. Então, meu marido é muito ousado e eu, como nessa vida com o Senhor, né, existem coisas assim que Deus me leva a falar, que Deus me leva a me mover, que se eu pensar demais, eu não falo. Eu não me movo, eu não tiro o pé, porque eu digo, eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho influência suficiente, eu não tenho recurso suficiente. Então, isso é uma prova de que é de Deus. Porque se teu plano é pequeno demais, que cabe no teu bolso, na tua influência e na tua sabedoria, esse plano está afrontando Deus. Muito bom. Então, os planos de Deus, eles sempre vão se deparar conosco e a gente vai dizer, eu não consigo, mas é por isso mesmo que ele veio para você, para que você possa experimentar a graça e o favor extraordinário de fazer algo com ele. Sem ele não funciona. Quando o plano é dele, ele paga a conta. Quando é nosso, a gente se responsabiliza. Então, assim, a gente percebeu desde muito cedo que as notas do Espírito para nós era que seria algo nobre. Deus queria fazer algo grande. A gente descobriu que existia um logo na cidade de Petrolina. E tem uma placa lá quando você entra dizendo assim: Petrolina, terra dos impossíveis. A gente descobriu, estamos no lugar certo. Legal. Aqui é o lugar onde Deus vai fazer coisas extraordinárias. E a gente entendeu que não precisávamos estar numa capital, que não precisávamos estar em um lugar de grandes aeroportos, que nós só precisávamos estar no centro da vontade de Deus. E esse centro da vontade de Deus veio em obediência a uma instrução do nosso ministério. Nós precisamos que vocês estejam aí correspondendo a uma necessidade. E diante dessa obediência, o Senhor nos supriu, nos abençoou e nós colocamos esse ingrediente chamado ousadia no que fizemos. Então, assim, cada passo na nossa vida pessoal, na igreja, no ministério, a gente não pensa primeiro. A gente obedece, depois a gente pensa e a gente vai fazer tudo que é necessário. Isso não significa que a gente não planeja. A gente planeja muito, as nossas reuniões de diretoria são muito longas, mas a gente primeiro se compromete com aquilo que Deus disse, a gente lança e a gente vai atrás das coisas depois, né? Eu digo que quando Jesus disse, né, para aquela mulher samaritana sobre viver o sobrenatural, ele não disse: quem tem sede, vem a mim e pense. Quem tem sede, vem a mim e calcule. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, primeiro você vai e você bebe. O resto, você aprende dele, depende dele e as coisas acontecem. Muito bom. Mísia, você tem um ministério profético poderoso. Como foi que você se viu profeta? Quando foi? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam: como é que eu posso descobrir o meu ministério? Então, dá uma dica para esse povo aí. Rapaz, o melhor cenário e o melhor ambiente de você nascer, descobrir o que você nasceu para fazer, todo mundo quer saber isso. Eu acho que quem se encontra com Deus e tem uma vida um pouquinho mais próxima do Espírito e entende que não nasceu para ficar sentado, ninguém tem ministério de banco. Quando você entende um pouquinho da palavra e um pouquinho do Espírito, você entende que você foi chamado para fazer alguma coisa e todo mundo se pergunta isso. E a minha resposta é: o melhor ambiente para você descobrir o que você nasceu para fazer é no serviço. Servindo na igreja local. Mas, Mísia, em quê? Em tudo. No que for necessário, onde tiver espaço, onde você puder. Eu servi na igreja local em todos os departamentos, da cantina à recepção, ao discipulado, ao evangelismo, ao ministério infantil, à faxina da igreja, e onde tinha oportunidade para estar sendo treinada, para estar perto de pessoas diferentes. E não é só dos líderes, mas todo mundo tem algo para te ensinar, né? Isso forjou o meu caráter, isso me ensinou a ser corrigida, isso me ensinou a lidar com a correção, isso me ensinou a lidar com situações difíceis e a como agir em situações difíceis. Então, eu digo para você, se você quer ser treinado, porque as pessoas acham que, de repente, é uma epifania. Você está em casa e você acorda: sou profeta, meu Deus. Vou ler todos os livros de profecia, vou chegar perto de um profeta, vou me associar com ele e tudo vai acontecer. Mas não, você vai descobrir isso sendo treinado. E quem diz que você é profeta ou apóstolo ou pastor? As pessoas que estão perto de você. Quando você coloca o dom para fora, é igual um perfume que você decide passar na vida de alguém. Sabe, antigamente os perfumes não eram spray. A minha avó chegava e ela chegava com a mãozinha assim e dizia: põe teu perfume aqui.
Ou ela colocava o perfume e a gente fazia assim para ela pôr do perfume dela na gente. E quando você decide perfumar alguém, você também sai perfumado. Uhum. Então, o dom é assim: quando você exerce o serviço, as pessoas vão ser molhadas por aquilo que você carrega. Uhum. E elas vão começar a perceber. O dom vai saindo, a expressão vai saindo, e elas vão começar a ver. Tem uma profeta aí dentro. O teu líder vai começar a ver, tem uma profeta aí dentro. E você não precisa estar normalmente onde os profetas estão para começar. Porque quem você exerce onde você está. Os títulos não dão honra aos homens, os homens dão honra aos títulos. Então, primeiro você é, depois o título vem e só reconhece. Então, eu digo, esteja onde você está. Então, foi assim que eu descobri, servindo, servindo, servindo. E isso começou a molhar as pessoas, e as pessoas começaram a dizer, eu acho que ela é uma profeta, né? E mas, Mísia, como é que isso vai ficando mais claro? Como é que eu me comporto depois que eu descubro Uhum. isso? Eu começo a dizer, eu volto de novo para aquela passagem de Lucas 24. Por acaso não ardia o nosso coração? Você vai ter Isso. sinais no teu coração, Uhum. né? Coisas vão te puxar, vão te atrair mais. Eu gosto de dizer, foi um grande pregador que disse isso, eu não lembro o nome dele agora, né? As dores que mais te incomodam, geralmente são as dores que você foi chamada a responder. É Mike Mike Murdock. Murdock fala Mike isso. Murdock. É. Então você vai ser uma resposta para uma necessidade, né? E você precisa aprender a descobrir um denominador comum em tudo isso, porque as Uhum. pessoas acham que o profético ele só é exercido na igreja local, no ambiente de culto, no evangelismo, numa cruzada. Mas é muito interessante que eu descobri que o dom, ele é sem arrependimento. E ele está onde você estiver, exercendo a tarefa que você estiver. Aí vem, eu já vou fazer uma pergunta que me fazem a mim mesma e eu mesmo vou responder, que as pessoas dizem, como você lidar com os diferentes papéis? Eu sou mãe, eu sou médica, sou esposa de pastor, a gente supervisiona umas 60 igrejas, mais ou menos, até agora. E eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu gosto de curtir o meu tempo em família, com os meus filhos. E como eu faço tudo isso? Eu aprendi essa resposta com um homem chamado T.D. Jakes. Ele Uhum. fala que uma vez ele dando uma entrevista, ele sendo entrevistado pelo Bill Hybels, ele perguntou: olha, você quebra todas as máximas de um grande líder. Porque os líderes, no seu livro de liderança, ele diz assim: escolha algo que você nasceu para fazer ou descubra, Isso. seja bom nisso e siga. É. Mas eu olho para você, eu vejo que você é um excelente escritor, você é um excelente pastor, você é um excelente filantropo, você é cineasta, ele tem excelentes filmes que pouca gente conhece e sabe que é dele. Uhum. E você é muito bom em muita coisa que você faz, excelente escritor. Você quebra essa máxima. A resposta dele me veio como libertação e eu vivo isso desde então. Ele disse assim: eu descobri um denominador comum naquilo que Deus me chamou para fazer. E eu sou isso que Deus me chamou para fazer em todos os lugares e onde eu puder estar. Uau. Onde estão os adolescentes e jovens? No entretenimento. E por que eu não os alcançaria não estando lá? Se eu não estiver, alguém vai estar. Então, eu descobri que eu não precisava exercer diferentes papéis em diferentes lugares. Eu descobri que eu não precisava tirar o chapéu de profeta e colocar o chapéu de médico quando eu sentasse no consultório. Eu podia ser uma profetisa médica. E eu podia dar um ingrediente diferente aos meus pacientes, além de passar uma receita de paracetamol de 6 em 6 horas por dia. Eu podia olhar no olho dele, depender do espírito e perceber: existe algo mais do que uma gripe para tratar aí. E várias vezes eu ouvi no meu coração uma nota do Espírito Santo dizendo para mim: tem algo mais. E pessoas saíam do meu consultório, né, cheias do Espírito, batizadas no Espírito Santo, libertas de espíritos demoníacos, libertas de depressão, coisas que anos em avaliação com especialistas, psiquiatras, tudo, não conseguia fazer por causa de uma direção do Espírito. Quando eu entendi isso, eu parei de brigar com minhas diferentes funções, achando que eu estava perdendo tempo. Ah, não, meu Deus, eu preciso cuidar da casa, mas eu tenho que correr, porque é mais importante ser profeta, é mais importante ser uma esposa de pastor. Não, eu entendi que ser uma mãe que vai cuidar dos filhos e colocar as verdades do rei no coração dele era tão rico e poderoso como profetizar para alguém no púlpito. Uhum. Então, como que você vai descobrir
estando perto. Mas da maneira prática, depois que você descobre isso, se associa com essas pessoas, lendo livros, ouvindo, estando perto delas, né, aprendendo de perto, né? Às vezes, mas eu não tenho possibilidade de estar perto do profeta que eu amo. Você pode ouvir as ministrações dele, você Uhum. pode ler os livros, você pode, né, avaliar os seus erros para que você não cometa os erros, né, que ele cometeu. Então se associa, sirva, né? E trilhe os caminhos de alguém que quer servir ao Senhor, ter uma vida devocional, orar, jejuar, ler a Bíblia, essas coisas básicas que funcionam sempre. Mísia, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, de um modo geral, o Brasil é muito cheio de misticismos e isso entra também na igreja, Sim. né? A gente costuma, esses dias eu tive pregando num lugar e eu ouvi uma pessoa falando, porque eu falei que você não precisa ver um anjo e que essas experiências elas são raras na Bíblia. Sim. Não são muitas as pessoas que tiveram uma experiência com um anjo ou que tiveram uma visão mesmo. E você falou aí, logo no começo, que o texto de Lucas 24 o coração arde, você sabe que é do Espírito, porque o seu coração está recebendo. Explica para as pessoas como é que elas podem ouvir a Deus, como entender que Deus é simples e que Ele te conduz no processo, você não precisa esperar que um anjo desça para você começar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Fala um pouquinho sobre essa intimidade, essa comunhão com Deus e esse ouvir a Deus no dia a dia. Uhum. Eu gosto de dizer que coisas íntimas a gente não fala à distância, né? Profundidade, a gente fala assim numa mesa como essa, a gente fala numa conversa de bastidor. E as pessoas querem ouvir Deus, mas elas não têm tempo para estar com Deus. A gente, da palavra da fé, às vezes costuma colocar tudo no mesmo pacote chamado oração da fé. E a gente acha que tudo se resolve com a oração da confissão. Eu Uhum. confessei, está tudo certo, está tudo bem. Mas a gente sabe sobre isso, a gente prega sobre isso, mas a gente, eu acho que não vive na profundidade do que isso significa, de ter um tempo com Deus. Jesus não saía de nenhum ambiente, né? Ele não saía no seu dia sem que antes ele tivesse um tempo profundo com Deus, né? A Bíblia diz que ele procurava um lugar reservado. Ele geralmente estava na montanha, ele estava na beira do mar, ele estava do outro lado do lago. E não é o lugar em si, mas era um ambiente onde ele pudesse ter privacidade, onde ele pudesse ouvir a voz de Deus sem as distrações, onde ele pudesse ter as respostas antes das perguntas. Então, esse ouvir a voz de Deus no dia a dia tem a ver com perceber as sinalizações. Mas presta atenção. Existem pessoas aqui, você é casada, eu sou casada há 14 anos, mas junto com meu marido, o tempo de convivência temos 24. É muito tempo que eu conheci ele na adolescência. Se meu marido tentar imitar uma voz, se ele tentar imitar outra pessoa, se ele fizer qualquer outro tipo, né, de coisa para camuflar a voz dele, eu vou conhecer. Uhum. Porque eu conheço ele há muito tempo. Eu sei quando ele está triste, só olhando para ele. Eu sei quando ele está muito empolgado com alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento. As pessoas não conseguem identificar a voz de Deus, porque elas falam muito de Deus e com Deus, mas elas não param para ouvir Deus. Então fica difícil conhecer e reconhecer a voz de Deus se você não se relaciona. Mas eu gosto de dizer, as grandes inspirações e grandes passos que você dá é resultado de obediência às pequenas impressões que você sente. Preste atenção, a Bíblia fala de Filipe, lá em Atos 8, quando ele mudou Samaria inteira. A Bíblia diz que houve grande alegria. Uma cidade inteira foi afetada, coxas se levantavam, espíritos imundos eram expulsos. E uma cidade que era afetada pela baixa estima foi atingida pelo raio de poder, de alegria e mover do Espírito. Mas aquele mesmo Filipe que alcançava pessoas, ouviu uma inspiração do Espírito, deixa tudo e vai para o deserto. Como assim? Eu vou deixar um avivamento de milhares para alcançar quem no deserto? Eu não sei nem como chegar no deserto, não sei nem quem está lá. Havia um que estava lendo. E a Bíblia diz que aquele um alcançaria outros. Então,
eu gosto de falar que ouvir a voz de Deus tem a ver com você corresponder às sinalizações dele, né? Nem sempre vai ser uma voz audível, nem sempre vai ser um anjo. Eu já tive algumas experiências com o Senhor muito profundas, de anjos, né? De visitações pessoais, né? De estar numa cama e ver Jesus, né? De ser levada para os céus. Já tive essas experiências todas. Mas o que fez a minha vida sair do lugar foi obedecer essas inclinações, como eu disse no começo do podcast. Faz vestibular para medicina em Petrolina. Deus não disse o que ia acontecer. Deus nunca mostra o final do filme se você não está disposto, né, a colocar o pé na água sem saber como vai ser. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Quem faz isso? É. Que lugar é esse? O que eu vou ter lá? Quem vai estar me esperando? Tem coisas que você só aprende quando você tem ousadia para fazer. Então, ouvir a voz de Deus tem a ver com dar crédito às impressões, às orientações, né? Às vezes a gente quer que Deus nos use para dizer para um grande homem, Deus vai te levar. E eu gosto de dizer, sabe por que às vezes, sabe por que às vezes a gente não mata os Golias? Porque Davi, ele teve ousadia para matar Golias na frente do exército. Uhum. Mas o que fez Davi ter ousadia para matar Golias na frente do exército é que ele já tinha matado o urso e o leão, né? Eu digo que as cortinas fechadas dos bastidores vão nos dar respaldo para quando essas cortinas se abrirem e você esteja à exposição do público. Então, corresponde a essas inclinações, a essas impressões, né? Paulo diz, olha, eu guiado pelo Espírito vou para Jerusalém, eu, né, impulsionado pelo Espírito percebo que essa viagem vai ser trabalhosa. Ele não tinha, né, ele não fala nem sempre que ele tinha uma voz, que o anjo apareceu. Algumas vezes era uma impressão, mas ele dava crédito a isso. Então, dê crédito às impressões de Deus e corresponda a elas. Não é só saber, não, eu sei que é Deus e não faz nada. Então, não vai vir as próximas instruções e os próximos passos. Em que área que você clinicava quando você estava como médica? Eu era clínica geral, sou clínica geral, e eu atendia muito como médica da família. Então, eu gosto muito dos pacientes, do perfil de pacientes do SUS, porque lá eu consigo clinicar, passar uma medicação, ele volta, eu converso de novo, eu gosto de ouvir, olhar olho no olho, ver se aquilo funcionou, né? Como que eu faço para melhorar ainda aquilo? Então, eu era médica da família, eu atendia desde o bebezinho na barriga da mãe até o idoso, né? Mais velhinho. Então, eu cuidava de todos esses pacientes aí e eu amava, eu tenho muita história nessa medicina aí. E o pastor? O pastor, então, ele amava a parte de emergência, né? Ele trabalhava no SAMU, ele trabalhava, a gente tem perfil totalmente diferente, ele gostava de resolução. Chegou, pesquisei aí, pronto, acabou, resolvi a vida do paciente, né? Então, ele trabalhava muito nos plantões, né, de emergência, tudo quebrado, aquela coisa assim, bem de caos. Ele gostava disso, de SAMU, de hospital de emergência, urgência. Era nisso que ele se detinha a maior parte do seu tempo como médico. Eu acho engraçado a especialidade que vocês trabalhavam como médico, porque Deus fez um upgrade que vocês trabalhavam sarando o Sim, corpo sim, e agora vocês ainda salvam a alma, sim. né? Cuidam do corpo, alma e espírito, Legal, isso mesmo. né? Muito bom. Verdade. Eu ia falar assim, você foi promovida à clínica geral, mas ele já é clínica geral, mas agora é corpo, alma e espírito, Isso. Eu né? digo que quem a gente vai se tornar está escondido em alguém que a gente já é hoje. Uau. O que Deus vai fazer na sua vida está escondido em um comportamento que você precisa amplificar hoje, né? Então, sempre tem um vislumbre, sempre tem uma ideia, sempre tem alguma característica que te acompanha desde pequena. Você só precisa valorizar, estar no lugar certo, ser treinada para aquilo, porque isso vai só expandir. Mísia, como você vê a igreja brasileira hoje? Nós já tivemos fases, né? A igreja tem fases de crescimento. Eu me lembro que no passado a gente teve uma fase que Deus estava ajustando muita coisa através da adoração. Nós tivemos movimentos de adoração muito poderosos, como o Diante do Trono, que fez Sim. algo sensacional. Eu entendo que preparando o caminho para as coisas que a gente vive hoje, né? Esse crescimento da igreja, a igreja
como se desenvolveu, a gente passou a entrar em lugares que nunca tínhamos entrado, né? Sim, Nós chegamos a ver a Ana Paula na televisão e era coisa rara. A gente só ia para a televisão era, quando a gente comprasse, era verdade. quando a gente pagasse o canal. De Espaço. repente, a Bem gente caro, né? É. bem caro. O mais difícil possível era o que nos oferecia, Sim, né? O isso, horário da madrugada, aquele isso. que ninguém queria. Então, era assim começou a igreja brasileira. Eu me lembro que eu fui muito influenciada por Valnice Milhomes, por Eu assistir os também. programas dela no sábado Eu de vi a manhã. Bíblia. Ela tinha uns CDs que era a Bíblia toda escrita por Aham. ela. Eu fui muito abençoada. Eu tive a oportunidade de ouvi-la pregar muitas vezes e eu ficava assim. Eu amava, e eu me lembro de uma oração que eu fiz que mudou a minha vida, porque eu disse, teve um dia que eu ouvi Valnice pregar e eu disse, pai, por que que a Bíblia dela é diferente da minha? Eu leio a mesma coisa, mas ela chega e é tanta riqueza, né? Aquela oração mudou a minha vida, porque eu aprendi, Deus abriu os meus olhos, né? Hoje é diferente a minha leitura de Bíblia, mas todo mundo tem pessoas que o inspiraram na caminhada. Como você vê a igreja brasileira hoje? E eu queria que você falasse sobre isso e também falasse sobre como você vê o profético na igreja brasileira hoje. Eu vejo que Deus está fazendo um movimento. Eu não sei se vocês se recordam, mas a quantidade de profecias que foram liberadas acerca do Brasil, Uhum, e nós tivemos um movimento, né, para a igreja brasileira, né, da parte europeia, da parte americana, de missionários, de recursos chegando, uhum, de palavras, de envios, como um suporte para uhum, levantar a nação. Uhum. Isso se assemelhava também à parte a forma como fomos colonizados, né, de cima para baixo, é, e os missionários e os recursos vieram com isso também. Mas as profecias, né, ao nosso respeito agora, se remete, e isso tem sido resgatado, de que agora não seremos aqueles que vamos receber. Claro, no corpo de uhum, Cristo isso sempre é, acontece. Mas que do Brasil sairia um movimento onde missionários, ministros, a palavra de Deus, o avivamento se distribuiria pelas nações. E eu tenho visto que isso tem acontecido. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo que eu recebi de uma missionária no Japão, uma amiga minha, Joanice. Ela me mandou um vídeo que eu fiquei extremamente emocionada, de um filho dela traduzindo um missionário japonês. Ele é responsável pela Jokun no Japão, e ele falando como ele reconhece que Deus está levantando a nação brasileira como resposta para as nações do mundo, inclusive para o Japão, né? E eu vejo que hoje Deus tem levantado, né? Especialmente todos os dons e ministérios são importantes e ele precisa estar em evidência e em equilíbrio para que a igreja esteja bem. Mas eu vejo um movimento, né, a respeito do ministério profético e do é, ministério apostólico muito é, forte na nossa nação. é. E Deus tem todas as pessoas, né, que têm uma veia profunda assim no profético. Eu converso com um, com outro, e pessoas têm falado para mim: olha, Deus tem falado comigo sobre treinar profetas. Aí eu converso com outro: olha, Deus tem falado comigo sobre levantar, né, mais pessoas no profético, treinar, capacitar, habilitá-las. E a gente vê pessoas se destacando no ministério apostólico para levantar, para abrir obras, para ir em lugares onde ainda não fomos, né? E desbravar. Eu creio que existe uma unção no Brasil, especificamente no nosso ministério também, para ser pioneiro em algumas coisas. Mas isso está no DNA do crente, do Filho de É. Deus. E eu vejo esse movimento da igreja brasileira. Deus vai nos levantar como missionários, como pessoas que vão bancar, e quando eu falo bancar é com dinheiro Uhum, mesmo, recursos, vão sair do Brasil e já têm saído para ser enviado para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para que o avivamento seja financiado, porque para todo avivamento tem um financiamento e ele Uhum. vem da parte de Deus. E eu vou te dizer, amado, nós olhamos para o contexto natural e nós olhamos para o contexto, né, político, econômico, né, da nossa sociedade, e a gente diz não encaixa. é, Não é possível. Porque o que que a gente pensa quando uma palavra profética vai se cumprir? A gente pensa, eu preciso do ambiente propício, da coisa toda funcionando, e quando é, tiver no gatilho,
Aí Deus vai. acontecer. Percebe que todas as vezes que uma palavra profética se cumpriu na nação de Israel, para o profeta Elias, para o profeta Eliseu, para Paulo, para Pedro, para Jesus, o cenário era inadequado. É. A falta era iminente, o perigo estava às portas. Não havia possibilidades. Eu gosto muito de usar a passagem de 1 Reis 17, quando Deus disse para a viúva de Sarepta. Deus disse primeiro para Elias, vai para Sarepta que eu vou te dar uma viúva para te sustentar. Eu já falei com a viúva para te sustentar. Eu imagino a viúva ouvindo isso de Deus, você vai sustentar o profeta, ela pensa, Deus vai me prosperar, eu vou ter muito dinheiro, quando esse profeta chegar, eu vou ter dinheiro para mim, para o meu filho e para ele. Aí o profeta chega, a viúva estava procurando 2 pedaços de madeira para cozinhar e morrer com o seu filho. Ela podia pensar, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma profecia, eu tenho uma liberação da parte dos céus. Mas, ou esse profeta é o profeta errado, ou ele veio antes da hora. O cenário não era propício para a promessa se cumprir. Mas é exatamente aí que Paulo diz, quando eu estou fraco. Quando parece que não vai acontecer. É a hora. Quando parece que não dá. É o cenário perfeito para tudo acontecer. Eu tenho convicção que a luz ela vai ser mais evidente quanto maior o caos. Então, chegou a hora da igreja brasileira se levantar com uma voz de autoridade, né? Nós tínhamos muitas pessoas que falavam muitas coisas, mas pessoas comprometidas com a sua voz sem comprometer-se com o seu caráter. Nós agora estamos entendendo sobre esse bastidor que precisa ser arrumado, e nós temos arrumado a nossa casa, nós temos cuidado das coisas que precisam ser cuidadas, para que o peso da nossa voz seja sustentado pelo peso do nosso caráter, da nossa vida, dos nossos frutos. Então, eu creio que Deus vai levantar. Isso tem acontecido. Eu vou falar do meu exemplo local, né, da minha vivência pessoal. Muitas coisas que vão acontecer na nossa cidade, os secretários da cidade, o prefeito da cidade nos convida. Quando o prefeito mudou, ele fez uma reunião com todos os pastores, depois ele fez uma reunião conosco e ele perguntou o que nós entendíamos que a cidade precisava fazer em relação às igrejas locais. Eu lembro que nós fizemos uma reunião assim que assumimos a igreja, perguntando para o prefeito quais são as dores da cidade, como igreja, como nós precisamos e podemos corresponder a dores que vocês não conseguem corresponder como poder público. Ele olhou para mim e para o meu marido e ele disse, eu nunca tive uma reunião com alguém que perguntasse como a igreja podia ajudar. Sempre as reuniões eram como a prefeitura pode ajudar. E a igreja passou a entender. Existem coisas que só a igreja pode fazer. E nós vamos estar onde o povo está. Tem gente na escola, nós vamos estar na escola. E nós estamos entrando nas escolas, nas universidades, nos becos, nas ruelas, nas mansões e nos casebres. Porque onde tem gente, o Espírito de Deus precisa estar. Então, eu creio que esse movimento, né? Nós temos um irmão da igreja, nós liberamos uma profecia que íamos estar nas escolas, não tínhamos escolas cristãs na cidade ainda, e uma excelente escola, né? Foi aberta, meus filhos estudam lá agora, e eu lembro de muitas pessoas, e eu vejo muitas pessoas, né? Querendo reproduzir isso nos lugares. O que é isso? Né? Pessoas, por exemplo, espíritas, maçons, pessoas de matriz africana, né? Com religiões africanas, matriculando os seus filhos no colégio cristão. Porque entende, o meu filho tem uma dificuldade, o meu filho tem uma carência, que o meu conhecimento, o meu dinheiro, minha ciência, a minha religião não conseguiu suprir. Eu não sei o que é, mas existe algo neles que é resposta para os meus filhos. E os filhos estão lá, se convertendo, sendo cheios do Espírito e atraindo os seus pais. Nós precisamos estar onde o Senhor nos manda ir. E onde é que o Senhor nos manda ir? Em todos os cantos, em todos os lugares, e isso inclui cada parcela da sociedade. Deixa eu pegar esse gancho aí, eu vou repetir para você uma pergunta que eu fiz para a Rossana Lira, porque eu creio, sabe, que Deus precisa mudar a nossa mentalidade como povo. Aqui sobre
estamos sob a inspiração do Espírito. E você falou que a igreja brasileira vai alcançar a Ásia Sim. e os Estados Unidos. Agora você falou, precisamos entrar nos casebres, mas também nos palácios. Sim. É fácil para o crente falar que precisamos ir aos casebres, mas ainda muitos crentes se debatem quando a gente fala, não, nós vamos chegar aos Estados Unidos, nós vamos à Ásia, nós vamos à Europa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade que o rico tem de Deus, porque o pobre é como se a gente entendesse que para o pobre é evidente, mas o rico não. E quando a gente vê, quando a gente pensa assim, a gente está afrontando Deus. E eu me lembro da passagem de Jesus falando para o rico, olha, você já faz tudo certo Isso. na lei, mas te falta o principal. Isso. Não é isso que está resolvendo o seu problema. E a gente, como igreja, acha que dinheiro, muitos crentes acham que porque tem dinheiro, está tudo certo, vamos levar a igreja só para a África. Fala um pouco sobre isso, Mísia. Amém. Eu lembrei agora você falando, eu estava procurando aqui de uma passagem de uma profecia que já se cumpriu, nós já estamos vivendo ela, mas lá de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, sobre servos e sobre servas derramarei do meu espírito. Ele fala sobre escravos, ele fala sobre servos, ele fala sobre senhores, ele fala sobre... Ele não limita gênero, ele não limita classe social, ele não limita a idade. O poder do Espírito, o reino de Deus, é para toda a carne. Nós temos a tendência de achar que quem precisa mais de Deus é quem tem menos recursos financeiros. Mas se o recurso financeiro fosse a resposta, a gente não teria um monte de pessoas ricas tirando as suas próprias vidas em depressão profunda. Quantas vezes eu recebi no meu consultório pessoas que tinham os melhores planos da cidade, entrando no meu consultório, buscando um meio de pedir ajuda. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho formação específica nessa área, mas porque entendia que existia algo em mim que eles precisavam receber. Né? E o que era isso? Era porque eu tinha muita ciência, muito conhecimento, era o Espírito. É o poder de Deus, que quando você decide colocar para fora, esse perfume vai perfumar as pessoas, e elas vão ser atraídas por isso. Então, eu gosto de dizer que isso é uma ideia equivocada. Né? Paulo, quando ele estava procurando um lugar para orar, a Bíblia diz que ele procurou o mesmo lugar que Lídia estava procurando. E quem era Lídia? Uma mulher muito rica, vendedora de púrpura. O tecido mais nobre da época. Comerciante, empreendedora e empresária. E Paulo se deteve um tempo a investir na vida daquela mulher, né? a discipular também. Então, nós precisamos acabar com essa história de que missões só precisa ser feita na África, no interior, né, dos lugares pobres, porque todos nós precisamos do poder de Deus e todos nós carecemos, né, da entrada de Jesus Cristo nas nossas vidas que transforma e muda. Então, eu creio que esse movimento, né, já tem sido despertado no coração de muitos e a gente tem entendido isso de uma maneira mais clara. Existe alguma resistência, mas eu gosto de dizer que aqueles que lançam as pedras e apontam os dedos, geralmente são pessoas, sabe, que quem mais critica quem oferta e dizima é quem pouco obedece a essas instruções. Eles criticam, né, as grandes ofertas, mas eles não são capazes de doar uma cesta básica para um vizinho que está precisando do lado. Né? Então, cuidado com os conselhos de pessoas que nunca construíram nada. Nós precisamos, sim, entrar onde as pessoas estão. E quando nós chegamos lá, elas estão carentes, necessitadas do Senhor. E elas são transformadas. E elas vão chegar em lugares que outros não vão chegar. Elas têm uma linguagem, eu gosto de dizer que Deus vai te dar os acessos, Deus vai te dar os protocolos para que você esteja em ambientes que você precisa estar. Moisés foi uma pessoa-chave para estar diante do faraó, né? E também foi uma pessoa-chave para conduzir o povo pelo deserto. Por quê? Porque Moisés, houve um tempo na vida dele que ele esteve no palácio, conheceu os protocolos, conheceu a forma de falar, conheceu a maneira de se vestir e como acessar o coração de um rei.
mas ele também esteve no deserto sabendo como se comportar com a falta de água, com a falta de recursos, e ele sabia conduzir pessoas até aquele lugar. Então, nós precisamos aprender, né, a conversar com essas pessoas, a entrar, né, no ambiente dessas pessoas, sem querer arrastá-las para a nossa linguagem, para o nosso ambiente logo de cara, né? Porque, às vezes, se você não souber determinados protocolos, você não vai se sentar em determinadas mesas. E você não vai conseguir acessar determinadas pessoas. Por isso que, às vezes, a porta se fecha para algumas pessoas, porque o seu coração está fechado para aquele tipo, né, de família, aquele tipo de país, aquele tipo de ambiente. Mas não faz isso, porque o Deus que queria alcançar, né, as pessoas no palácio também quer alcançar as pessoas no deserto. Então, eu tenho convicção que Deus está fazendo esse movimento contrário. Isso tem a ver com o que o Brasil vai fazer e nós vamos alcançar todas as nações desse globo. Então, ele virá. Uau. Miss, você falando assim, eu fico pensando assim, como é que Deus trata com vocês? A gente vai conjecturando aqui. Porque, por exemplo, você quer chegar no endereço, você coloca no Waze, o Sim. Waze vai lá e te mostra a bandeirinha. Fala assim, ó, o seu destino é aqui. Mas depois ele volta e te dá o passo a passo para você chegar lá. Vocês têm ideia? Deus já mostrou essa bandeirinha para vocês? Sim, vocês vão chegar aqui, ó. Ou ele, não, vem passo a passo, tô te chamando para ir para uma outra terra, só vai. Inicialmente foi assim, mas à medida que você vai obedecendo, eu gosto de dizer que você vai vendo o trailer do filme, pela música, pela trilha sonora, Uhum. pelo mocinho, pelo bandido, você meio que já sabe onde vai dar. E você diz, eu sei mais ou menos como isso, né, vai terminar. É claro que Deus sempre tem a capacidade extraordinária de nos surpreender. O que o olho não viu, o que, né, jamais penetrou no coração humano é o que ele tem preparado para nós. Mas sim, nós planejamos a nossa vida, nós temos vislumbres, digamos assim. E nós nos movemos em relação a isso, né? Nós temos. Deus tem começado a falar comigo, com meu esposo, os nossos próximos 20 anos. E como estaríamos nos nossos próximos 20 anos? Onde estará a igreja? Como estará os nossos filhos, o nosso povo? E quando Deus fala sobre essas coisas, nós tomamos nota. Para quê? Para que a gente leia de vez em quando, muitas vezes, Escreve a visão. para que a gente se comprometa em saber se está fazendo o que precisa fazer, dar os passos que precisa ser dado. Então, sobre a igreja local, por exemplo, nós estamos com o alvo de construir alguns prédios. A gente tem um espaço lá de 30 mil metros quadrados que nós chamamos de capítulo 2. E capítulo 2 não é a construção de um prédio, a gente diz que é uma mudança de mentalidade. E lá nós temos vários prédios. O prédio principal para 5 mil pessoas, o edifício garagem, o hotel, isso e aquilo, né? Mas a gente fica olhando diante daquilo, isso é muito dinheiro, é muito trabalho, precisa de muito recurso. E Deus disse, começa. E nós começamos agora a traçar, porque eu gosto de dizer, Deus diz que a guerra vai ser vencida. Você se dispõe para ir à guerra. E quando você se prepara e se dispõe para ir à guerra, Deus vai dando as estratégias. Uhum. A missão e a visão é a mesma. As estratégias podem mudar. E nós começamos agora como igreja, né? A gente tem um marco que 14 de dezembro de 2025 nós vamos estar fazendo o nosso primeiro culto no primeiro prédio, que vai ser o prédio dos jovens e adolescentes. A gente tem uma meta, né, até um determinado período de tempo concluir as obras, né? A gente tem metas sobre as nossas vidas pessoais. E a gente tem trabalhado em relação a isso. Quando Deus falou sobre essa coisa dos 20 anos, eu digo, rapaz, é pouco demais. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para andar. E né, o irmão Rega, ele fala sobre as fases do ministério dele, né? E quando ele tinha vivido um monte de coisa, não sei quantos anos o Senhor disse, isso só foi a primeira fase do seu ministério. Então, você identificar esses marcos e perceber essas coisas é muito interessante. O irmão Rega também fala que quando ele estava nos últimos, né, anos da vida dele, e esses últimos anos foram 15 anos, o Senhor falou para ele, dedique-se a fazer cultos do Espírito, para que as próximas gerações não percam isso. O Senhor falou com o pastor Bud, né? Dedique os seus últimos anos ao ministério de cura, para que isso não se perca. Então, Deus sempre sinaliza e a gente precisa colocar isso em prática para que a gente não seja desobediente. Então, sim, a gente tem essa clareza,
Mas isso vem mesmo com a obediência a essas pequenas instruções, como a gente já falou. Diante Muito do que bom. você tem visto no ministério pastoral com seu marido, pela história da igreja brasileira e pelos lugares que você tem acessado, porque vocês têm conseguido entrar em lugares que a igreja brasileira está engatinhando agora, como você falou, até mesmo essa união com a política, né? As pessoas chamando vocês. Pelo que você tem visto, qual é o maior cuidado que a igreja brasileira precisa ter agora e qual é o maior desafio que a gente tem como igreja para se manter no lugar que Deus quer que a gente esteja e para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Entrar na Babilônia não significa se misturar com ela. Daniel foi chamado para estar na Babilônia. Mas Daniel não permitiu que os conceitos e preceitos da Babilônia entrassem nele. Então, nós vamos cada vez mais estar e entrar na política, nas universidades. E por muito tempo, né, as pessoas falavam e falam isso para o meu marido. A gente viveu situações bem delicadas e difíceis na época da política, por nos posicionarmos como indivíduos. Nós não fazemos isso nos palcos e nos púlpitos das nossas igrejas, mas como indivíduos, sim, influenciamos pessoas, trazemos pessoas, aconselhamos e nos posicionamos. Nós fazemos isso nas universidades, a gente, por muitas e diversas vezes, nos reunimos com o reitor da Universidade Federal para pensarmos em políticas onde os valores do reino pudessem perpetrar, né, dentro das universidades. Nos reunimos com secretários de obra, com o secretário da cultura, para pensar de que maneira a arte cristã e a cultura cristã pode influenciar as pessoas, e nós temos feito isso com muita frequência. Nós estamos com um projeto agora de abrirmos uma universidade cristã, online e presencial, né? E tantas coisas que têm acontecido. Mas o cuidado que a sua pergunta, né, deixa aqui vamos estar em muitos lugares, mas nós não precisamos, né, nós não podemos permitir que esses lugares nos afetem. Então, o que é que acontece? Às vezes o brasileiro, meu marido diz, né, e eu gosto dessa expressão, me identifico com ela, inclusive, nós somos muito emocionados. E a gente fala de política, o problema é que chega um ponto que a gente se envolve tanto, que a gente perde, às vezes, algum discernimento. E a gente acha que a resposta, é claro, tem que ter um bom político, tem que ter um bom representante, mas quando isso não acontece, a gente se perde e diz assim, e agora? Como que vai ser, já que não está quem deveria estar, ou não está sendo feito o que deveria ser feito? Deus não saiu do seu trono, ele não perdeu o seu controle, e nós não estamos aqui para deixar que as regras do jogo definam quem somos. Isso. Nós somos igreja, e desde que o mundo é mundo, e que igreja é igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Então, eu gosto de dizer assim, você vai se envolver, você vai estar, mas saiba de uma coisa, você é o embaixador do reino. Você é a influência. Você é o representante legal. Cuidado para não deixar o que outros estão fazendo te afete e você seja mais um no meio da multidão. E você se misture, perca a voz de autoridade, se comprometa, né, com coisas que não deveria. Então, saiba estar no meio sem ser um deles. Saiba estar no meio e ser voz sem influência. Quando você está no meio e a sua voz já não é mais ouvida, a sua influência já não é mais aceita. Cuidado, porque marcas que você não gostaria podem estar sendo imprimidas no teu coração sem você perceber e agora você está sendo influenciado e não sendo influência. Então, sabe estar no meio sem ser um deles. Esse é o cuidado que eu diria que a igreja brasileira tem que ter, mas vamos estar, sim, nos lugares. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, mas eu também sou professora universitária. Eu estou pensando em largar tudo para servir ao Senhor. Eu digo, não saia. Se você não tiver uma direção clara do Espírito, não saia. Por muito tempo, nós renegamos a política. Política é coisa de político. Universidade é coisa para professor de universidade. A igreja, né, ficou
confinada às quatro paredes. E enquanto nós não estivermos lá, outros vão estar. Uhum. Se nossa voz não for ouvida, a de outra pessoa vai ser Sim. ouvida. Certa vez eu estava lendo um livro para terminar essa resposta, né? Tinha um grande bruxo africano, um general do inferno. E ele conta que uma vez ele estava fazendo uma grande obra na África e coisas terríveis ele estava se propondo a fazer por meio desse império das trevas. E o próprio Satanás disse para ele: deixa tudo que você está fazendo e vai para a universidade. E ele disse: vai fazer o quê? Ele disse: porque lá vão ter os novos advogados, juízes, médicos, professores. E eu preciso que você ganhe a influência deles para que eles já saiam com os meus preceitos e os meus propósitos, porque eu tenho projetos para essa nação. E ele dizia, né? E quando ele chegou lá, o curioso, porque ele foi alcançado por uma nova convertida. Ele era um bruxo renomado na nação dele, todo mundo reverenciava e respeitava ele. E Deus falou com uma nova convertida e disse para ela: pregue a palavra para ele, diga o quanto eu o amo, isso vai ser suficiente. E esse menino, esse general do inferno, disse que todo o poder das trevas se dobrou para uma nova convertida quando ela falou o nome de Jesus. E ele disse: se a igreja souber o poder que o mais fraco, o menor e o mais novo na fé tem, esse poder é capaz de colocar o mais alto general do inferno para correr. Uau. Uau. Então, vamos nos posicionar, vamos nos levantar e entender. Nós somos cristãos, cheios do poder, altamente favorecido, altamente abençoado. Quando você chegar lá, não tem político grande, não tem grande, você não vai ser soberbo, você não vai ser exibido, mas existe um poder em você que precisa ser colocado para fora. Confia no Espírito, obedece às instruções dele. E essa luz vai brilhar e você vai ser um farol no meio da multidão. Acabou! Que papo chocante, muito bom. Ah, não acredito que acabou, eu quero mais. A gente vai ter que Gente. finalizar, mas com um acordo que a próxima vez que você já estiver aqui, Tá já bom. tem o segundo capítulo. Ah, eu imaginei, eu falo demais, gente. Ai, que isso, a gente queria ouvir muito mais, É. Mísia. Gente, que quer legal. ter mais uma vez contigo, mais Tá uma bom. vez com o Edilson, mais uma vez o casal. E aí Tá a gente bom. vai sugando, Ah, sugando. vamos fazer isso. Tá bom, legal. A gente combina, tá? Mísia, a gente te agradece demais. E a gente agradece você que ficou com a gente aqui no Lumen. Dá o seu endereço nas redes sociais. Ok. Instagram, Mísia Elian. Você vai encontrar lá, né? Meu e-mail é misiaelian@hotmail.com, mas eu vou logo avisando que eu quase não uso e-mail. Você entra lá no Instagram, me procura no direct, né? Segue lá as redes. Nós temos o canal da igreja, Verbo Petrolina, no YouTube, Verbo Petrolina no Instagram também. Você pode seguir lá. Lá no canal do YouTube vai ter muitas ministrações minhas. Se você quiser conversar comigo de alguma maneira, me chama lá no direct. Se o Instagram me entregar sua mensagem, certamente eu pessoalmente respondo todas as mensagens que eu recebo, só não no tempo tão rápido, porque às vezes são muitas, mas eu procuro responder sempre que possível. Se inscreva aqui no nosso canal, @lumen.podcast. A gente também está lá no Instagram. E a gente agradece a sua audiência. Bom estar aqui, né, Rick? Bom tá aqui. Muito obrigada, Mísia. E a gente se despede É. ali naquela câmera. Tchau! Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. pessoal, até a próxima.